anos, eu ouvi de um homem uma história muito interessante. Depois de muito tempo é que eu fui conseguir ver na prática aquilo que ele estava dizendo. Ele contou uma história que foi o seguinte: um certo viajante chegou em uma determinada região, numa casa, e ele pôde notar, pôde perceber que tinha um cachorro. Havia um cachorro ali. E esse cachorro gritava e gritava. E aquele viajante então pergunta para o morador o que aquele cão tinha. O que esse cão tem que ele está gritando desse jeito? E o morador então falou para ele, né, porque ele está deitado e naquela tábua tem um prego. E ele está deitado em cima do prego. E o viajante então pergunta, por que não levanta então? Por que não sai dali? O morador diz, é porque ainda não está doendo o suficiente. E aí aquele moço que estava me contando aquela história, ele disse que há certas situações que doem nas pessoas. Doem. Mas elas não sentem uma dor assim tão incômoda ao ponto delas tomarem uma decisão e saírem dali. Existem algumas pessoas que suportam a dor em um nível inferior àquelas que preferem que elas seja maximizada. Existem algumas pessoas que, para estabelecerem uma mudança em suas vidas, elas bastam entrar em um pequeno incômodo. Elas entram em uma pequena dor, em uma dor suficiente para que elas saiam dali. A dor não precisa ser grande, comparado com aquele que passa dias, anos, sei lá, às vezes até a vida inteira. Existem pessoas que mudam rápido. Na hora que elas encontram uma situação, um incômodo, algo que as machuca, logo no início, elas procuram estabelecer logo uma mudança. Elas resolvem criar uma estratégia, alguma coisa para poder sair dali. Às vezes essa dor é nas finanças, às vezes essa dor é na vida matrimonial, no casamento. Às vezes é apenas uma dor interna, emocional mesmo. Eu conheço a história de muita gente que tem muito dinheiro, mas vive numa dor constante. E eu vou contar uma dessas dores aqui. Dores emocionais que poderiam estar sendo tratadas, sendo resolvidas dentro de um espaço terapêutico, dentro de um ambiente de cuidado, dentro de um ambiente onde estivesse ali um profissional capacitado, gabaritado, que pudesse estar cuidando, que pudesse estar ali ajudando a atravessar. Só que muitas vezes essas pessoas não tomam essas decisões, mesmo tendo muito dinheiro, porque elas acham que é fraqueza para elas terem de se mostrar para outros, terem que se expor a outras pessoas aquilo que está dentro de si. E quando na verdade, às vezes para esse indivíduo ainda não está doendo tanto. E lamentavelmente às vezes, quando essa dor chega ao ápice, ao clímax, ao ponto mais alto, essa pessoa já não tem mais força para tomar uma decisão sã, uma decisão saudável. E muitas vezes essas decisões elas não são boas, elas não são agradáveis. Tanto para esse sujeito que toma essa decisão, tanto quanto para aqueles que estão ao seu redor, que fazem parte do seu grupo de amigos e grupos de familiares. Então, hoje eu contei essa história para
trazer aqui uma reflexão no sentido de que existem pessoas que suportam dores maiores, sim. Talvez essa pessoa seja você, mas você não precisa ir ao ápice da dor para poder tomar uma decisão. Você pode tomar essa decisão hoje, essa decisão agora, de mudar de vida, de tomar uma decisão em relação à sua vida financeira. Sei lá, busca uma ajuda dentro dessa área. Às vezes, um próprio psicólogo consegue de desenvolvimento, consegue estabelecer algumas rotinas, algumas estratégias, algumas rotas juntamente com você para que você consiga sair dali. Às vezes essa questão pode ser dentro de um matrimônio, dentro de uma questão mais amorosa, e aqui eu abro parênteses para contar uma outra história que eu ouvi. Na verdade, eu ouvi de um homem no ano de 2008. Em 2008, esse homem contou uma história que foi o seguinte. Ele disse assim, olha, quando você tem um problema para resolver e que esse problema envolve todas as áreas da sua vida, pare tudo que você está fazendo e vá resolver esse problema. Porque se você deixar ele para depois, ele vai se avolumar de uma forma que você não vai conseguir resolver mais. E aí ele contou a história do casamento dele. Ele disse assim, eu tive um problema no meu casamento e eu fui deixando isso acumular e isso terminou se transformando numa tragédia que eu não pensei, não planejei para a minha vida, para o meu casamento. Eu terminei entrando num divórcio que eu não gostaria de ter entrado. E aí ele diz o seguinte, se naquela época que eu comecei a ter os problemas, eu tivesse tomado a decisão de buscar ajuda, eu talvez não tivesse chegado onde eu cheguei. E esse homem contou essa história, ele já era um homem idoso, já passando dos seus 60 anos, e que agora ele estava tão ferido, tão machucado, que ele não tinha mais nenhuma condições de se envolver em outros relacionamentos fixos, relacionamentos duradouros. Então, hoje, a gente pode compreender que os relacionamentos saudáveis do futuro, eles precisam ser tratados nos relacionamentos do presente. Ainda, e aqui eu deixo bem claro o seguinte, ainda que tenha de haver um rompimento de relações hoje, esse rompimento precisa ser saudável, de modo que no futuro não haja tantas feridas, tantas marcas, ao ponto de não se conseguir viver novamente relacionamento com uma outra pessoa, tá certo? Às vezes o sujeito já até saiu de um relacionamento, a pessoa, seja homem, seja mulher, já rompeu um relacionamento, mas hoje não consegue mais dar prosseguimento em um outro, com uma outra pessoa, exatamente por conta de uma ferida daquele que não foi curada, não foi tratada, não foi acompanhada. Então, assim, não espera o prego, sabe, da nossa história do início, entrar mais ao ponto de os gritos se tornarem maiores, ao ponto de as dores se transformarem mais traumáticas, porque quanto mais tempo se passa na dor, mais trauma ela vai gerando e mais difícil se torna a sua cura, a sua restauração. Então resolve logo, toma uma decisão logo agora, procura um processo terapêutico, procura um psicólogo, procura alguém que possa estar te ajudando nisso, tá certo? Nós estamos com a agenda aberta, nós estamos com alguns horários disponíveis para estar ajudando dentro de alguma demanda sua, tá? Se você não tiver, no momento em que você entrar em contato com a gente, houver já preenchido essas vagas, você deixa já aqui o seu nome, deixa seus dados aqui na lista de espera, para que a gente possa estar entrando em contato em momento oportuno, tá bom? Mas não deixa para depois não, resolve logo, tá? Se não quiser procurar a mim, procura outro, mas não fica assim não, tá bom? É saudável ser saudável, não deixa o prego enfiar mais não, tá bom?